Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso momento de glória. Hoje, novamente, um especial Escola Bíblica Dominical. Hoje é sábado, amanhã nós teremos aula. Eu espero que você seja matriculado, que você vá à escola bíblica para o crescimento espiritual. Isso é fundamental na vida do crente e do cristão. Nós iniciamos esse trimestre, aqui está a revistinha, que fala sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós iremos estudar a vida dos patriarcas, né? Tudo aquilo que Deus fez na vida deles, a forma que o Senhor os conduziu nesse trimestre. Hoje nós continuamos falando de Abraão, a lição número 2, 12 de abril, que diz assim, tem como título, A fé de Abraão nas promessas de Deus. Na primeira aula, o tema central era fé. Nesta aula, o tema central é promessa. E está muito linkado, e eu vou inclusive resgatar algumas coisas que nós falamos na última aula, para que você venha me entender. Se você perdeu a última aula, assista a última aula, é importante, mas se não, você não vai ficar perdido nessa daqui também, que eu vou dar, aí vou conduzir de uma forma que fique fácil para que você entenda, e vou trazer à memória aí alguns dos temas que nós já abordamos na aula anterior. O texto áureo está em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Pega a sua Bíblia para me acompanhar. E diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa promessa é feita a Abraão após o retorno do Egito e num momento muito complicado na separação entre Abraão e Ló, que nós iremos abordar hoje, inclusive, e o Senhor faz esta promessa a Abrão, lembrando que não é Abraão ainda, é Abrão. E a verdade prática está escrito: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. E a primeira pergunta do dia, a primeira pergunta da noite para você é: quem tem promessa não morre? Quando Deus faz uma promessa para nós, isso significa que nós não morreremos, não partiremos dessa terra antes que a promessa se cumpra? Vou deixar você pensando e ao final desta aula eu vou responder essa pergunta, amém? O texto, aqui a base bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao 18. Não vou ler todo o texto para que nós consigamos aí ganhar tempo nesta aula. Eu quero abordar muitos assuntos e eu espero que nós consigamos em nome de Jesus. Diz aqui no nosso plano de aula: precisamos confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são contrárias e nada fazer sentido, pois Ele está no controle de todas as coisas e prepara o melhor para aqueles que nele confiam. O tema de hoje, como eu já disse para vocês, é promessa. Mas para que nós possamos aguardar esta promessa, nós precisamos ter fé. E nós precisamos muitas vezes fechar os nossos olhos para a circunstância, para o momento. Quando Deus chama Abrão não conhecia o Senhor, ele vivia, já falamos sobre isso na aula anterior, a sua família era uma família de idólatra, ele vivia numa cidade próspera, voltada a muitos deuses, e ainda assim, quando Deus chama Abrão, ele é conduzido e obediente a uma voz. Inicia-se ali um projeto, inicia-se ali uma nação através de Abrão. Sabemos ali que é descendente de Éber, e por isso mesmo são os hebreus, mas inicia-se ali algo diferente. Mas, ainda assim, Abrão não servia ainda ao Senhor. Iniciou com um chamado e com uma resposta de chamado. Ao longo de sua vida, da sua caminhada, o Senhor faz promessas a Abrão. Mas antes de Deus fazer a promessa, ou de Deus cumprir ou não a promessa, a primeira coisa que Abrão fez foi ouvir o chamado e obedecer. Eu falei muito sobre isso na aula anterior e falo nesta também. É importante para que qualquer coisa na nossa vida aconteça, que nós primeiramente obedeçamos. O povo no Egito saiu de lá com braço forte, com mão forte do Senhor. Uma viagem que duraria 40 dias até Canaã,
dura 40 anos. Mas ainda assim, durante o período que eles estavam no deserto, o Senhor durante o dia e durante a noite estava com eles, através de uma coluna de fogo e de uma nuvem de glória. Mas se eu e você sairmos de perto da nuvem, ou sairmos de perto da coluna e formos pegos por um animal peçonhento no deserto, se formos pegos por alguém vendidos como escravos, se acontecer qualquer coisa com a gente, a culpa não é do Senhor, porque nós optamos de livre e espontânea vontade sair de perto de Deus. Sair de perto de Deus, sair de perto do centro da vontade de Deus. E isso, meus irmãos, é algo que nós não podemos esquecer. Nós temos, como sempre, os objetivos da aula. E eu quero aqui compartilhar com vocês os 3 objetivos que nós temos para a aula de hoje. O primeiro deles é apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e mostrar, por fim, nós falaremos dos 4 altares que Abrão ergueu ali durante a sua trajetória: Moriá, Siquém, Hebrom e Betel. Vamos lá. Aí eu pergunto para você, você passa por provação? Você tem sido provado? E de uma forma que a gente até muitas vezes fala de uma forma engraçada na igreja, se você está passando por prova, que bom. Por quê? Você está incomodando o inferno. Quando está tudo muito bem na tua vida, quando você não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, cuidado, porque o inimigo não se preocupa com você e nem com a sua conduta, logo você está o agradando. Cuidado. Diz aqui, você busca orientação a Deus quando vai fazer alguma escolha? Quando vai tomar alguma decisão? E eu quero parar aqui junto com vocês para pensar. Muitas vezes nós, eu e você, eu já falei sobre isso até em outras aulas, outros vídeos de ministração, que às vezes a gente precisa de uma resposta do Senhor. A gente ora, até ora a Deus, eu falei muito sobre isso no vídeo passado, mas nós não esperamos a resposta de Deus. Meus irmãos, o segredo da oração é a espera. O segredo da oração é a resposta. E nós não esperamos, não somos pacientes para esperar a resposta do Senhor. Em vão, muitas vezes, é a nossa oração. A nossa oração, a nossa conversa com Deus, ela tem depósito, ela está sendo depositada, mas a resposta que nós esperamos está no tempo de Deus. Entendeu, meus irmãos? Imagine um caixa eletrônico. E nós estamos orando, 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 e nós estamos depositando nesse caixa eletrônico. Só que ao tempo certo do saque, ao tempo certo do rendimento, para quem aí entende de finanças, tem ali conta de investimento, se você faz investimento de manhã e saca à tarde, não rendeu nada. Tem o tempo. Então, meus irmãos, continuem fazendo depósito no céu. Continuem ali. O Senhor fala no livro de Apocalipse, a palavra de Deus, que o anjo vem com uma taça. E as nossas orações estão nessa taça. Que a minha e a tua taça venha transbordar. Mas o saque, a reserva e o investimento, o que sobressaiu desse investimento, o lucro desse investimento, não é agora. Vamos iniciando aqui, já diante dos tópicos, nós temos sempre 3 pontos a serem apresentados na aula. E o primeiro deles é, Abraão volta da terra do Egito. Diz assim, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Eu inicio falando aqui nesse primeiro tópico, eu já falei também sobre isso na aula anterior, e por isso que eu estou resgatando muitas coisas, para que se você não assistir a primeira aula, você não fique perdido nessa, que quando o Senhor falou para Abraão, ele falou assim, sai da tua terra e da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Porém, meus irmãos, quando Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, ele sai com quem? Com a parentela. Ló, filho do seu irmão, seu sobrinho, vai junto com ele.
o Senhor não falou para ele fazer isso. O Senhor falou para ele sair da sua parentela. Mas o que ele faz? Ele sai ali de Ur, mas ele leva o seu sobrinho junto. E não foi isso que o Senhor falou. Quando eles vão ao Egito, retornam ao Egito, eles estão cada vez com mais fazenda, com mais coisas. O que acontece? Os moços, os empregados de Abraão, brigam com os empregados de Ló. E ali tem uma contenda. E chega um momento em que Abraão fala assim: nós teremos que nos separar. E aí Abraão fala para Ló: olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Faça a escolha. E o que Ló faz? Ló olha para as campinas ali, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram bonitas e está escrito que eram comparadas ao jardim do Senhor. Ele não deixa que Abraão faça a primeira escolha, ele nem honra o seu tio, que era ali o chefe de todo aquele povo naquele momento, e ele vai pela aparência. Mas Abraão, ele não fica rancoroso por conta disso, nem tampouco com a questão dos pastores dele e dos pastores de Ló que brigam. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer aqui um entendimento para vocês. Quando Abraão e Ló se separam, eles não se separam com contenda, eles se separam, os seus empregados brigaram, mas os dois tiveram um entendimento que era necessário a separação. E aí eu quero trazer aqui a vocês rapidamente, não está dentro da lição, mas está tendo muita polêmica sobre isso. Quando eu, como uma serva do Senhor, como crente, como evangélica, sou ofendida, quando você é ofendido, qual é a forma bíblica de nós respondermos às ofensas? Meus irmãos, ninguém aqui tem sangue de barata. Nós temos que ter o sangue de Cristo correndo nas nossas veias. Mas nós somos seres humanos, eu falo por mim. Gosto sempre de dar o exemplo da Vanessa, porque da Vanessa eu entendo. Sou brava, sou briguenta, sou sanguínea. Difícil. Como eu disse para vocês já no outro vídeo, eu tenho que matar a velha Vanessa todo dia, porque senão ela ressuscita e ressuscita braba. Mas como que eu faço quando eu sou ofendida? Eu quero aqui trazer para vocês alguns versículos. E, de repente, nas redes sociais, a gente está vendo, né, falando mal dos evangélicos e tanta coisa. E isso não é a primeira nem a última vez. Mas eu, sendo evangélica, você, sendo cristão, cristã, pequenos cristos, como que nós devemos, de fato, responder a isso? É bobo da nossa parte deixar para lá? A gente tem que brigar mesmo? Nossos direitos devem ser respeitados? Como é que é isso? Aqui na Palavra do Senhor, nós temos alguns versículos que nos dão uma luz. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto é, se alguém de forma iracunda me responde, de forma agressiva, fala comigo, e eu respondo no mesmo tom, eu vou arrumar uma briga. Agora, se eu respondo de forma branda, eu vou aplacar a fúria da outra pessoa. É aquilo, pagar o mal com o bem. Existe um outro versículo também no livro de Provérbios, ainda no livro de Provérbios, capítulo 19, 11. 19, 11, que diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Meus irmãos, a glória do homem, quando a gente lê na palavra do Senhor, o homem, não está falando do gênero masculino, mas do homem como aquele que Deus fez, o primeiro, que dele veio a mulher. Então, quando o Senhor fala do homem, está falando da humanidade. Então, a glória da humanidade, a glória da Vanessa, a glória de quem está me assistindo é perdoar as ofensas. E quando a gente fala de perdoar, é esquecer. Então, a primeira coisa que a palavra do Senhor está nos ensinando, que uma resposta branda aplaca a fúria. E que eu vou ser inteligente e vou ter uma glória, vou ser parabenizada se eu perdoar uma ofensa. E para finalizar, livro de Romanos, que também tem algo muito bom. Romanos 8, 33 diz assim:
quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu sou eleita de Deus e você. E de quem, se não... E tá escrito, vou ler de novo, peraí que eu errei. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O justo não precisa se justificar. É Deus quem os justifica. Então, meus irmãos, independente de polêmica da internet, polêmica da rede social, eu estou falando para o meu dia a dia, para o teu dia a dia, porque nós cristãos passamos por isso diariamente, de pessoas que não concordam, porque já me disseram que eu sou a dona da verdade. Eu sou filha do dono da verdade, que é o meu Deus. Mas independente, cada um de nós tem um pensamento, um entendimento, e assim como eu quero ser respeitada, eu também devo respeitar. Mas eu estou falando para você que me assiste o que está na palavra do Senhor. É Deus quem me justifica e eu não preciso me justificar. É o Senhor, e o Senhor ainda fala mais em sua palavra, que a igreja estará com ele quando for julgar as nações. Meus irmãos, tudo isso, essas polêmicas e tal, não vai me levar a lugar nenhum e nem a você. Vamos aqui nos concentrar na palavra do Senhor. Vamos nos concentrar em pregar o evangelho, em que vidas sejam alcançadas. Aquele que não quer ouvir a palavra do Senhor, a gente limpa o nosso pé e tchau. Meus irmãos, eu não tenho que passar Jesus na goela de ninguém. É o livre-arbítrio, é a livre escolha. Eu escolho servir a Deus, você também. A pessoa não escolhe não servir a Deus, tudo bem. Que o Senhor a alcance, que o Senhor a encontre, mas ela está fazendo uso do livre-arbítrio e da livre escolha. Então, eu queria deixar isso para vocês, que eu sei que está tendo muita polêmica na internet, e o que eu tenho aqui é um canal aberto, né, onde todos podem acessar. Espero que muitos acessem em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, melhor a gente, sabe o que a gente vai usar o nosso tempo? Para falar de Jesus, para falar que ele salva, cura, batiza e ainda leva para o céu. O resto deixa para lá, amém? Vamos voltar aqui à nossa aula. E aí, meus irmãos, vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre escolhas. Quando Ló, nossa, 17 minutos já, como o tempo passa rápido, né? Ló, quando ele escolhe ali Sodoma, quando ele vai morar, ele faz as suas tendas ali, o que ele tá vendo? Um lugar belo, um lugar que aparentemente... Então ele viu que aparência. O tempo que ele ficou com Abrão, com certeza Abrão falou para ele de Deus, mas ele não pediu orientação para Deus, para escolher aquela cidade. Ele viu o quê? Aparência. Eu quero aqui rapidamente, livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ah, meus irmãos, que profundo isso. Ló não pediu orientação ao Senhor. O que ele fez? Ele viu uma terra bonita. Ele falou, opa, vou lá. E aí, assim como a oração, que o segredo da oração é esperar a resposta, nós também, muitas vezes, nos apegamos à aparência, mas o Senhor, ele vê além da aparência. Diz aqui, as consequências das nossas escolhas. Qual a consequência da escolha de Ló? Sodoma é invadida por 4 reis, todos os problemas, destruição de Sodoma e Gomorra, um povo absurdamente... que faziam coisas abomináveis diante de Deus. Mas, meus irmãos, quando Ló vai habitar nessa terra, ele não viu tudo que estava acontecendo? Ele foi conivente. E aí eu quero falar para vocês aqui também, livro de Tiago, capítulo 4, que eu gosto de falar muito sobre isso, que é o pecado da omissão. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Amados, não é isso não. Tiago 4. Opa, eu tô em Pedro. Espera só um pouquinho. Achei. Tiago 4:17.
Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Isto é pecado de omissão. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Tô pecando. Ai, Ivan, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que tem. Se você tá na tua mão e você não faz nada. Ló, ele descobriu como que era Sodoma e Gomorra, o que ele deveria ter feito. Ele colocou a família dele num lugar absurdo. Ele colocou na família dele num lugar abominável. Irmãos, quando Jonas estava fugindo da ordem do Senhor e ele foi para o navio ia afundar porque Jonas estava lá. Irmãos, as decisões que eu, Vanessa, tomo afetam o meu marido e afetam os meus 2 filhos, afetam os meus pais, afetam o meu irmão, afeta a minha família, o meu ministério, o meu trabalho, a minha igreja. Decisões que eu, Vanessa, tomo afeta tudo aquilo que está ao meu redor. A decisão de Ló afetou a sua família. Então, meus irmãos, cuidado, porque olha o que está escrito. As escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis. Então, eu vou terminar a aula de hoje. Não vai dar para a gente falar sobre tudo, vou só finalizar falando dos altares. Mas, irmãos, cuidado com as consequências. Durante toda essa trajetória, Abraão faz 4 altares. Um altar em Siquém, que ele foi erguido pela gratidão das promessas que Deus fez para Abraão. Depois ele faz um altar em Betel. Betel é a casa do Senhor. Abraão já tinha ideia, já entendia o que era estar junto com o Senhor. Depois ele faz mais um altar em Hebrom. Esse altar ele é feito logo após a separação dele com Ló. E Hebrom, interessante, que significa a união. Então, ainda assim, nós temos que entender, eu entendo principalmente que essa união de Abraão, ainda que ele se separou do seu sobrinho, era com Deus. E por fim, o monte lá em Moriá, o altar em Moriá, que eu acho que é o altar mais emblemático dos 4, porque é o altar de sacrifício. Meus irmãos, eu também quero falar aqui muito rápido, eu falei que eu ia finalizar, mas tem mais uma coisa. Quando a gente fala de altar, como é que tá o meu altar? Como é que tá o teu altar? Aí a gente vai lá para o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Elias, depois de toda a questão dos profetas de Baal tentarem invocar Baal e nada acontecer, ele limpa e conserta o altar antes de oferecer o sacrifício ao Senhor. O que isso nos remete? Como é que está o meu e o teu altar? Tem o que para consertar? Meus irmãos, eu não posso falar da tua intimidade. Você não pode falar da minha intimidade. Porque nós já lemos hoje que nós vemos a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. E mais, o Senhor não vê apenas o coração, o Senhor vê o altar. Como é que está o teu altar de adoração? Como é que está a tua vida com o Senhor? Como eu já disse nesta noite, as escolhas que nós fazemos a escolha. Nós tomamos uma decisão, mas as consequências das nossas escolhas nós não conseguimos evitar. Elas irão acontecer. E o altar passa pela escolha. Quando eu ofereço no meu altar de sacrifício adoração, quando eu ofereço no meu altar de sacrifício obediência, eu vou colher o quê? Eu vou colher promessa cumprida. E eu fiz uma pergunta para você no começo desse vídeo. E aí, quem tem promessa não morre? Deus prometeu que aí, como é que é o negócio? Não morre? Morre. Sabe por quê? Porque o que vai condicionar o cumprimento da promessa é eu não sair debaixo da nuvem nem do lado da coluna. Eu já vi na minha vida de 30 anos que eu estou na igreja, pessoas com promessas que morreram porque saíram fora da direção de Deus. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, porém, promessa é condicionada à obediência. Amém? Foi muito boa a aula de hoje, eu gostei bastante, gosto muito desse tema, tô amando esse trimestre, espero que você também. Amanhã, escola dominical. Hoje foi Santa Ceia na minha igreja, então, irmãs, que é do grupo das irmãs, que foram para a ceia, amanhã pode colocar o relógio para despertar, acordar cedo e ir para a escola dominical, porque é bênção. Espero você lá. Compartilhe esse vídeo, coloque no teu status.
Siga o nosso canal, indique o nosso canal como um canal de adoração ao Senhor, de ensino da palavra de Deus. Ore por mim e pelo meu ministério, para que o Senhor continue fazendo aquilo que é a vontade dele na minha vida. Amém? Eu agradeço por você estar aqui comigo, por me assistir, e que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e que você fique aí firmado na rocha, que é o nosso Deus. Amém? Até a próxima aula, próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.